How you say that? Uau. Really? Yeah. I can speak your language. Cara, eu falo a língua de vocês. Wow. Uau. It's great to be here. É muito bom estar aqui. I'm so thankful to be anywhere. Eu sou tão grato em estar em qualquer lugar. In my life, the strength of it Na minha vida, a força da minha vida is relationship é o relacionamento with the Father. com o Pai. I didn't know what it was like, and then He taught me what it was like. Eu não sabia o que era isso, e aí Ele me ensinou o que era isso. The strength of your life needs to be the same relationship. A força da sua vida deve ser o mesmo relacionamento. Whether I'm in front of 800,000 people in Africa, Independente de se eu estou diante de 800 mil pessoas na África, or I'm in front of 1,500 people at a conference, ou se eu estou numa conferência para 1.500 pessoas, or if I'm by myself, ou se eu estou sozinho, I stand before an audience of one every day. eu sempre permaneço diante de uma audiência de uma pessoa todos os dias. It's the love of the Father, É o amor do Pai, the grace of the Lord Jesus Christ, a graça do Senhor Jesus Cristo and communion with Holy Spirit. e a comunhão com o Espírito Santo. It's about my communion with the Father. Isso é a respeito da minha comunhão com o meu Pai. You have the same ability to have the same communion. Você tem a mesma habilidade para ter a mesma comunhão. I realize that I'm a son. Eu entendo que eu sou um filho. This is the priority of Christianity. Essa é a prioridade do cristianismo. There's no other religion like it on the planet. Não existe nenhuma outra religião como essa no planeta. What other religion has a king Qual outra religião tem um rei that would die for you que morreria por você, just to come and make his home inside of you? só para ele vir e fazer habitação dentro de você? And when you don't even know how to cry out, E quando você nem mesmo sabe como clamar, that king, esse rei, through inside of you, de dentro de você, cries out himself ele clama a si mesmo, from your heart a partir do seu and coração, says, Abba, Father. e diz: Abba, Pai. We sang that song earlier. Nós cantamos essa canção agora. Abba. In American it says, I belong to you. Em inglês diz: eu pertenço a ti. The Holy Spirit inside of me, O Espírito Santo He dentro de mim, cries out, ele clama: Abba, Father, Abba, Pai, Daddy God. Papai, Deus. Even when my lips don't cry out, Até mesmo quando meus lábios não conseguem clamar, He's inside of me ele crying out, está dentro de mim clamando: Abba, Abba, Daddy. Papai. That means that I'm a son. Isso significa que eu sou And filho He's my father. e ele é o meu pai. Everywhere I go, I talk about the reality of how hard my life was Aonde quer que eu vá, eu falo sobre a realidade de como difícil era a minha growing vida. up. Growing up. Crescendo, quando eu cresci. Because what I learned about your country Porque o que eu aprendi a respeito do seu país is a lot of kids don't even know who their natural dad is. é que muitas crianças não sabem nem quem os seus pais naturais são. It doesn't matter who your natural dad Mas is. isso não importa quem é o seu pai natural. It matters who your heavenly father O is. que importa é quem é o seu pai celestial. Because when you hook up to the heavenly father, Porque quando você se apega ao pai celestial, your whole life changes. a sua vida inteira é transformada. Your identity A changes. sua identidade é transformada. Who you are changes. Quem você é muda. When you look in the mirror, Quando você olha no espelho, what do you see? o que você vê? Do you see your faults and your failures? Você vê os seus erros e as suas falhas? Do you see the things that you regret? Você vê as coisas que você se arrepende? Or do you see Ou você vê with an unveiled face com rostos descobertos the glory of the Lord? a glória do Senhor? It says it. 2 Corinthians 3 verse 17. Em 2 Coríntios 3, versículo 17, diz o seguinte: Am I allowed to come down here too? Yay! Freedom! liberdade, Freedom! liberdade. It says in 2 Corinthians 3:17. Diz lá em 2 Coríntios 3, The 17: Lord is the Spirit, o Senhor é o Espírito, and where the Spirit of the Lord is, e aonde o Espírito do Senhor está, there is liberty. ali a There is liberdade. freedom. Existe There liberdade. is liberty. Existe There is liberdade. freedom. Liberdade. And when you give your life to E Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, freedom comes. a liberdade então vem. And freedom itself makes its home inside of you. E a própria liberdade em si faz habitação dentro de você.
To be born again Para você nascer de novo. means to be refathered. Isso significa você ter um novo pai, It ser means that repatriado. no matter how I was born, E não importa então como eu nasci. Jesus says that which is born of flesh is flesh, Jesus ele diz, aquele que nasceu da carne é carne, but that which is born of spirit is mas spirit. aquele que nasceu do Espírito é Espírito. And where the Spirit of the Lord is, E aonde o Espírito do Senhor está, there is liberty, existe liberdade. there is freedom. Existe liberdade. So if you're in bondage, Então se você hoje está it's because you don't see the relationship that He created you to have. se você está aprisionado hoje, então é porque você não entende o tipo de relacionamento que ele te criou para ter com ele. What if Christianity is that simple? What if Christianity is E that se simple? o cristianismo fosse simples dessa maneira? What if it's that easy? E se fosse fácil assim? What if it's about freedom, E se fosse só a respeito de liberdade? liberty, Liberdade. sonship, Being a Filiação, ser um filho, being a daughter? ser uma filha. Because it says, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Porque diz que a Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade. And then it says, after where the Spirit of the Lord is, there is freedom. It says, we all with unveiled face. E depois que essa passagem declara que onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade, ela diz que nós com os rostos descobertos, Behold, nós então contemplamos as in a mirror, como se num espelho the glory of the Lord. a glória do Senhor. And we all E todos are nós being transformed, somos então transformados, moving from glory to glory, nos movendo de glória em glória. not from bummer to bummer, Não de que droga para que droga, from glory to glory, mas sim de glória em glória. gloria Glória to gloria. em glória. But if you look in the mirror and don't see Mas se você olhar no espelho e não vir who God created you to be, quem Deus te fez para ser, the circumstances of life around you então as circunstâncias da vida ao seu redor, will determine who you are. elas sim então determinarão quem você é. I'm not determined by Eu não circumstances. sou determinado pelas circunstâncias ao meu redor. Determined by who my Father Eu says sou I am. determinado pelo meu Pai e o que Ele diz que eu sou. It doesn't matter what you say about Não me. importa o que você fala a meu respeito. My Father says, Mas o meu Pai diz, I am His Son, eu sou o filho dele. in whom He is well pleased. E esse é o meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. People say, no, that was Jesus. Aí você, não, isso foi Jesus? And I say, yes, it was. Eu falo, era para Jesus. But Jesus paid a price Mas Jesus pagou um preço for me para mim, to know para eu conhecer that my Father que o meu Pai, is well pleased with me. Ele se agrada de mim. The only way, A única maneira, o único caminho for you to get to God para você conseguir in chegar em the Deus Old Testament no Velho Testamento was through your own works. era através das suas próprias obras. The only way A única maneira you could be right with a holy que God você pudesse acertar com Deus Santo is you could be holy in your own strength. é você ser santo segundo a sua própria força. No way. Não. There's 10 commandments. Existem 10 mandamentos. There's 613 laws. 613 leis. In order for you to be right with God, E para você se acertar diante de Deus, you have to obey você precisa obedecer in your own strength. segundo as suas próprias forças. 613 laws 613 leis and 10 e commandments. 10 mandamentos. Because God is holy, Porque Deus é santo. if you miss one, E se você perder um, you've missed them all. você perdeu tudo. See, sometimes people hear my testimony Às vezes as pessoas ouvem o meu testemunho. and they say, oh, I wish I was a drug addict. Cara, eu desejaria eu também ser um drogado. Because I was a drug addict for Por quê? 22 years. Porque por 22 anos eu fui viciado em drogas. I was an atheist my whole life. Eu fui ateu a vida inteira. Angry and full of hatred. Cheio de raiva dentro de mim. And then Jesus. E aí Jesus, But it took me getting shot at quando atiraram contra mim, to realize that He loved me. Jesus ele teve que me levar a uma situação onde pessoas atiraram That's em not mim para okay. eu entender que ele me amava. You don't have to get shot at to Você não realize He loves precisa you. ser atirado, não precisam atirar em você para você entender que você é amado. So in my life, I missed every one of those laws, every one of those Na minha commandments. vida eu perdi então todas essas leis aí. See, in God's law, it says this. Então a lei de Deus diz assim, It says that adultery diz lá que adultério
isn't just cheating on your wife. Não é só você, então, adulterar contra a sua esposa, Adultery trair a sua esposa, o is seu looking cônjuge. lustfully with your eyes. Mas é você olhar com luxúria com seus olhos. Boom. That's just one. Já é um aí. Stealing is not telling somebody what the real price was. Roubar não é você dizer para uma pessoa qual que era o preço verdadeiro, o valor real de alguma coisa. That means that if it was on the shelf a certain price, Ah, então isso significa que se você tivesse numa loja um preço estabelecido, and you came to the register and they made a mistake, e aí você fosse lá no caixa e eles cometessem um erro, and you didn't tell them e aí você não dissesse a essa pessoa que ela cometeu um erro, because it's their mistake, ah, porque é o erro deles, that makes you a thief isso faz você um ladrão and a liar. e um mentiroso. Ha! Pô, Crazy. maluco isso, né? So that's just two, Então são 2 só aí. and there's 613 and 10 more. E tem 613 e mais 10. Because God's perfect. Porque Deus é perfeito. God's holy. Deus é santo. He's everything good, completely holy. Ele é tudo de bom e completamente santo. So in the Old Testament, you have to get to God through your own works. Então lá no Velho Testamento, você para se achegar a Deus, você precisava das suas Let me obras. tell you what self-righteousness looks Mas like. deixa eu te falar o que a autojustiça se parece. It's one of the most dangerous things out there. É uma das coisas mais perigosas lá fora. Self-righteousness, we say, well, that was the Pharisees. Ah, autojustiça a gente fala, ah, são os fariseus. No, that can be as easy as this. Não, pode ser fácil assim, ó. See, Todd was a drug addict and an atheist Ah, o Todd, ele era um viciado em drogas e ateu. and a thief E um ladrão. and ripped off everybody E ele roubou todo mundo. and hurt everyone. E machucou todo mundo. Self-righteousness is this. A autojustiça, então, é o seguinte. Well, you were really bad. I wasn't that bad. Ah, você foi muito mal, eu não fui tão mal assim. You're wrong. Você tá errado. You were that bad. Ah, você foi mal pra You were caramba. that twisted. Você foi zoado. No, I wasn't. Não, não era. Take it up with he who is holy. Ah, então leva lá pra ele que é santo. Sorry. Ah, desculpa aí, meu. So Jesus came. Então Jesus veio. See, James 2:10 Tiago 2:10 says that if you miss one law, diz que se você perder uma lei, you've transgressed all of them. você então transgrediu todas as leis. Which means that whether you were a little bad O que significa que se você for pouquinho mal or a lot ou bad, muito mal, you were totally twisted. você zoou tudo. Period. Ponto. But self-righteousness says this. Mas a autojustiça diz o seguinte. See, I heard people say this my whole life. Eu ouvi pessoas dizendo isso a vida Now, my whole inteira. life, I'm only 11 years old in Jesus. Não, não na minha vida inteira. Eu tenho só 11 anos em Jesus. I still got spiritual huggies on. Eu, eu ainda uso fraldas espirituais. I don't want to grow up. Eu não quero crescer. I want to stay in love with my Father. I Eu want to quero stay continuar childlike in my apaixonado pelo meu faith. Pai. Eu quero ter uma fé como de uma criança. I want to believe the simplicity of the gospel. Eu quero crer na simplicidade do Evangelho. 2 Corinthians chapter 11, verse 3 2 Coríntios 11:3 says, I fear diz: Eu temo that just as Satan deceived Eve, que, just like Satan as he deceived assim Eve como Satanás ele enganou a Eva through his craftiness, através da sua magia, he might corrupt your mind talvez ele corrompeu a sua mente and take you away e ele te roubou from the simplicity da simplicidade and the sincerity e a sinceridade that's in the Christ. que está em Cristo. Satan wants to twist it and make it complicated. Satanás ele quer bagunçar tudo e fazer as coisas complicadas. Jesus came and died for you to make it easy. Mas Jesus ele veio e morreu por você para fazer as coisas But fáceis. Satan wants to complicate this. Mas Satanás ele quer complicar isso. He wants to produce regret Ele quer produzir And condemnation. arrependimento and guilt e culpa and shame. e vergonha. I have lived 11 years Eu vivi 11 anos free from guilt, liberto da culpa, shame, da vergonha and condemnation. e da condenação. I have experienced the reality of what grace looks like. Eu experimentei a realidade do que a graça se What parece. grace looks O like. que a graça é. Grace isn't a license to sin. A graça não é uma licença para você pecar. Grace is the ability to live free from it. A graça é a habilidade de você viver livre disso. Grace isn't a license to just sin and God will forgive me. Graça não é só uma licença para você pecar e Deus vai me perdoar. Grace empowers you to walk out what the truth calls you to. A graça te dá poder para você andar de acordo com o que a verdade diz o que você tem que fazer. See, I
I was a sinner. Eu era então antes um pecador. And then I got saved by grace through faith. Então eu fui salvo pela graça através da fé. And God translated me Então Deus me traduziu out of darkness das trevas and into the Son of His love. para dentro do Filho do seu amor. God took me out of there Deus me tirou de lá and put me over here. e me colocou aqui. That's grace. Isso é a graça. Grace is the license to live like Jesus. A graça é uma licença para você viver como Jesus. Just like Jesus. Assim como Jesus. Grace isn't a license to build a big ministry. Graça não é uma licença para você construir um grande ministério. Grace is a license to live like Jesus. Graça é a licença para você viver como Jesus Who viveu. considered himself of no Que se reputation. considerou aquele que não tinha reputação, Who humbled himself. que se humilhou. Grace is the ability to walk out Philippians 2. A graça é a habilidade para você andar Filipenses 2. Grace enables you to come up underneath of people A graça te capacita a você estar debaixo das and pessoas. say, this is who God says you E are. você dizer, esse é quem Deus fala que você é. When they're messing up, Independente se eles estão todos when they're as bagunçados. twisted as possible, Se a vida deles está completamente when they are bagunçada. doing the wrong thing, Se eles estão fazendo as coisas erradas. grace enables you to see what they're created for. A graça te habilita a ver aquilo para o que aquela pessoa foi criada a ser. Grace enables you to look into a killer's eyes A graça te habilita a você olhar nos olhos de um assassino and say, God has hope for you, man. e dizer, Deus tem esperança para você, meu. Grace enables you to live just like our King. A graça te habilita a você viver assim como o nosso rei. Jesus never tried to sin and get away with it. Jesus nunca tentou pecar e escapar ileso. That's demonic strategy Isso é uma estratégia demoníaca, set up to get you que foi uma armadilha feita para te to pegar, claim the name of Jesus para você clamar o nome de Jesus and live twisted. e aí poder então ter uma licença para viver uma vida bagunçada. If you were the devil, that would be your greatest thing. Se você fosse o diabo, essa seria a sua maior estratégia. To get a Christian to claim the name of Jesus, Você pegar um cristão para ele clamar então o nome de Jesus, but live completely opposite. mas viver de maneira completamente oposta. Jesus didn't say, go into all the world Jesus não disse, vá por todo mundo, and make confessing Christians. e faz outros cristãos confessarem. He said, go into all the world. Ele disse, vá por todo make mundo disciples. e faça discípulos. Not just people that confess. Não só pessoas que confessam. See, we didn't just come to Jesus so that we could just confess his name and live like hell. A gente não veio para Jesus só para poder ficar confessando o nome dele e viver o inferno. First of all, you didn't come to Jesus, he Em came to em you. primeiro lugar, você não foi para Jesus, ele veio para He você. came to you. Ele veio para você. No, he came to you. Ele veio para você. You didn't say, okay, God, yes. Você não falou, tá bom, Deus, No, sim. no, the Father was drawing you. Não, o Pai estava te atraindo lá. You didn't see it. Você não viu. But once you read your Bible, Mas quando você ler a sua Bíblia, then you'll see it. aí você vai entender isso. Because that's the truth. Porque essa é a Because verdade. even when you were twisted and whacked and doing the wrong thing, Ainda que quando tudo estava bagunçado e zoado, God said, I want that one. Deus falou, eu quero aquele cara ali. Oh, I want that one. Eu quero aquele. Ooh, the world is going to freak out. O when they mundo vai see that. pirar, velho. Trust me. Acredita em mim. The world freaks out. O mundo pira o cabeção. How good is our King? Quão bom é o nosso rei. What great privilege we have. Quão grande é o nosso See, my privilégio. life isn't up here. A minha vida não está aqui em cima. My life is in here. A minha vida está aqui dentro. My life is right here. A minha vida está aqui. My life is taking the holy word of God in front of me. A minha vida está em pegar um Deus que é santo And diante say, de mim God, this is who you say I am. e dizer, Deus, este é quem o Senhor diz que eu sou. I need you to make this alive in my life. E eu preciso que o Senhor faça isso, algo vivo e verdadeiro na minha vida. Because I'm not just supposed to memorize this book. Porque eu não consigo só decorar esse livro. I'm supposed to become what this says. Mas eu deveria me tornar o que esse livro diz quem eu sou. Here I am, Father. Então eis-me aqui, Pai. I'm asking you, E eu te peço, use my life. usa a minha vida. Make me a witness. Me faz uma testemunha. Burn in me Queima dentro with de a mim passion. com uma paixão, So that people can see the real para Jesus. que as pessoas possam ver o verdadeiro This is Jesus. my life. Essa é a minha vida. This is who you created me to Esse be. é quem o Senhor me criou I'm para your ser. son. Eu sou o seu And you're filho my Father. e o Senhor é o meu Pai. I don't have to feel E you. eu não tenho que sentir o I Senhor, desire to know mas you. eu desejo conhecer o To Senhor be filled with the fullness of para ser God. completo na plenitude de Is Deus. to know the love
of God that's in Isso Christ é Jesus. conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus, you paid a price Jesus, o Senhor pagou o preço so that I could be para reconciled que to eu the Father. pudesse me reconciliar com meu Pai. Reconciled means to be brought back to the sum of. Reconciliação significa você ser trazido de volta ali para o Jesus relacionamento. brought us back to the sum of the Father. Jesus, ele nos trouxe de volta para o relacionamento com o Pai. Even though Jesus had equality with God, A- even though Jesus had equality with God, Ainda que Jesus tivesse equalidade com Deus, he considered himself of no ele reputation. se considerou aquele que não tinha reputação. He humbled himself Ele se humilhou as a bondservant como um servo bom. and walked out what's possible E ele andou naquilo que era for possível Christianity. pelo cristianismo. He walked out sonship. Ele andou pela filiação. In the Bible, we have this guy named Peter. E na Bíblia a gente tem esse cara que se chama Pedro. I have a lot of people that tell me, oh yeah, man, I can relate to Peter. Ah, tem um monte de gente que chega para mim e fala assim: nossa, cara, eu me identifico tanto em Pedro. Don't raise your hands. Não levanta sua mão se você é essa pessoa. Here's the deal. Cara, eu vou te dizer o seguinte: Which Peter do you relate to? com qual Pedro você se relaciona? The one before he was saved or after? Aquele que antes de ser salvo ou depois de ser salvo? Because if you relate to Peter before he was Porque saved, se você se relaciona com aquele Pedro antes dele ser salvo, you might just need born again. cara, talvez você precise nascer de novo. Peter wasn't saved when he denied Jesus. Pedro não era salvo quando ele negou a Jesus. Peter was an orphan that didn't know. Pedro era um órfão e não sabia. Man, when Peter was with Jesus in Matthew 16, Não, mas lá em Mateus 16, Pedro estava com Jesus. and Jesus says, you know, who do men say that I am, E God? aí Jesus vira para ele e fala assim: quem que as pessoas dizem que eu sou? They say, well, some say Jeremiah, some say John the Alguns Baptist, falam que você é Jeremias, alguns falam que você é João Batista. one of the prophets. I mean, a lot of Um people are dos saying a lot of profetas. Um things. monte de gente está falando que você é um dos profetas. He says, no, who do you Não, say não, I não. am? Quem vocês dizem que eu sou? I'm hanging with you, who do you say I am? Eu quero saber de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Peter busts in, ooh, E aí Pedro falou assim: you're the Christ. o Senhor é o Cristo. Jesus is like, bravo, Peter. Jesus fala: bravo, Pedro. Wow. Uau! Awesome job. Fantástico, bom Amazing. trabalho. Wow. You didn't come up with that one yourself. Cara, você não veio com essa revelação sozinho. Flesh and blood did not reveal that to you. Carne e sangue não foi revelado através de você. You got that one from the Father. Você recebeu essa revelação do Pai. But Peter didn't realize it was from the Father. Mas Pedro não entendeu que aquilo era do Pai. Peter's just thinking, that's right, I'm the man. Pedro está falando: é isso aí, eu sou o cara. Uh-huh. É isso aí. Jesus says, blessed are you, Simon. Jesus diz: bem-aventurado é você, filho, Upon this rock I'm going to build the church. porque sobre esta rocha eu edificarei a igreja. Oh, and the gates of hell will not prevail E os against it. portões do inferno não prevalecerão sobre ti. Peter is not what the church was built on. Pedro não é aquilo onde a igreja foi construída sobre. The revelation of Jesus Christ. É a revelação de Jesus Cristo que é. And flesh and blood cannot come E up with that carne e one. sangue não consegue ter essa revelação. Only the Father comes up with Somente that one. o Pai vem com essa revelação. And he says, and I will give you, in that day, I will give you the keys to the kingdom. E aí ele diz que neste dia eu darei as chaves do reino. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. E aquilo que você amarrar na terra será amarrado nos céus. And whatever you loose on earth will be loosed E in aquilo que heaven. você soltar na terra será solto nos céus. Jesus is like, and don't tell anybody about this. E Jesus fala assim: ó, não fala para ninguém sobre isso. And a couple of scriptures later, E aí alguns pedaços da escritura depois, this is like one of my favorite places in the Bible. essa é uma das partes favoritas para mim na Bíblia. Jesus is like, and by the way, Jesus fala: então, they're going to kill me soon. eles vão me matar logo em breve. Now, Peter, E aí Pedro, who just got it really right, que acabou de acertar is na mosca, about to get it really wrong. ele tá prestes a errar pra caramba. Crazy, ridiculous wrong. Cara, que cara ridículo. Why? Erro ridículo. Por quê? Jesus is the best thing that happened to Peter ever. Porque Jesus é a melhor coisa que aconteceu para Pedro. Their first encounter, Peter and Jesus, O primeiro encontro de Pedro e Jesus was on a boat. foi num barco. When Jesus is like, hey, let's go out. Jesus virou para ele e falou: ó, vamos lá, Throw your nets off. joga lá suas redes. Peter, I'm a fisherman, dude. Pedro virou e falou assim: cara, eu sou pescador. This is what I do. Isso é o que eu faço. This is who I am. Isso é quem eu sou. I am a fisherman. Eu sou pescador. I have used my profession Eu já usei a minha profissão all night long. a noite inteira We didn't catch e a anything. gente não pegou nada. He's like, well, throw your nets off. Ela falou: então tá bom, joga sua Come rede on. mais uma vez.
He's like, whatever, dude. Tá bom, beleza, vai. Fine. Whoa! Peter looks at Jesus. Pedro vira para Jesus. Away from me, Lord. Aparta-te de mim, Senhor. I'm a sinful man. Eu sou um homem pecador. Jesus is like, you're going to come with me, dude. Ah, Jesus vira e fala assim, você, vem He comigo, cara. chose these guys. Ele escolheu esses caras. I'm in. Tô dentro. It's amazing. Isso é fantástico. So now we've got Peter. Então a gente tem Pedro já. Jesus is like, I'm going to die soon. E Jesus vira e fala assim, eu tô prestes a morrer. Peter thinking as an orphan. E Pedro pensando como um órfão, Jesus is the best thing that ever happened to him. Jesus é a melhor coisa que já aconteceu com ele, para He ele. says they're going to kill me. E ele diz, então eles vão me matar. Peter's not thinking right. E Pedro não tá pensando direito. He says, no, this shall never happen to you. Não, isso nunca vai acontecer com você. Jesus Jesus, doesn't congratulate him on this ele one. não parabeniza ele por essa. He says, get behind me, Satan. Ele fala, aparta-te de mim, Satanás. You are a stumbling block to me. Você é uma pedra de tropeço para mim. For you are not mindful of the things of God. Porque você não tem a mente com as coisas de Cristo. You are mindful of the things of man. Mas você tem sim a mente com as coisas dos homens. In other words, Em outras palavras, he says, Peter, ele fala, Pedro, you're thinking like a man. você está pensando como um homem. You're thinking like an orphan. Você está pensando como um órfão. You're not thinking like the Father. Você não está pensando como pai. There are lots of people that I know Existem várias pessoas que eu that conheço say, hey, chill out, man, back off. que falam, velho, fica tranquilo, ó, I'm afasta only aí. human, okay? Eu sou só humano, I'm beleza? only one Eu person. sou uma pessoa só. Jesus told Peter E Jesus disse a Pedro that to think like a man que ele pensava como um homem. is to think like the devil. E que pensar como um homem é pensar como o So diabo. for you to say, hey, back off, I'm only human. Então para você falar assim, ó, se afasta aí porque eu sou humano. You're saying, hey, back off, I'm only demonic. Você está querendo, na verdade, dizer, ó, então se afasta aí porque eu sou só demoníaco. It's true. Verdade? Go to 2 Peter. Segunda Pedro. Love it. Eu amo isso. Ah. We'll get there. All right. I love I love Peter. Eu amo Because Pedro. this is the new Peter. This is the one that was born again and spirit filled. Esse é o novo Pedro, renascido e cheio do Espírito. This is the one that has God's spirit inside of him. Esse é o Pedro que recebeu o Espírito dentro dele, The spirit of sonship that we started out this meeting. o Espírito de filiação, do mesmo que a gente falou quando a gente começou essa reunião. Peter was an orphan and he thought as an orphan. Pedro, quando era um órfão, ele pensava como um You can't órfão. afford to think like an orphan. E ever. você não pode se dar a chance de pensar como um órfão. You have Nunca. to think like sons and Você tem daughters que of a king. pensar como um filho e uma filha do rei. You have to understand that God is your father Você tem que entender que Deus é o seu pai. and you are his E child. você é o filho dele. If you don't think this way, E se você não pensar assim, you will make decisions. você vai fazer The tomar wrong decisões, decisions. as decisões erradas. You will think as an orphan. Você vai pensar como um órfão. I love this. E eu amo essa parte. So it says this, and we'll just start in verse 16. Verse 16. Here, 2 Peter 1, verse 16. 2 Pedro 1, versículo 16. Just hold your finger there for a second. Or if you have an iPad just, or a Bota phone, o just seu dedo aí na Bíblia. Aí pause. Pausa um pouquinho. When Peter, James, and John were on the mountain, Quando Pedro, Tiago e João estão lá no monte, do you know the passage where they're on the Mount of Transfiguration? você sabe lá aquela passagem que eles estão no Monte da Transfiguração. He brings Peter, James, and John on the Então, mountain. ele traz Pedro, Tiago e João lá no monte. Jesus is up there, Jesus está lá and all of a sudden, e de repente, they see Moses, então eles veem Moisés, Elijah, Elias and Jesus. e Jesus. Peter is like, whoa. E Pedro está assim, uau.
let us build 3 tabernacles and hang out here. Ah, vamos então aqui fazer 3 tabernáculos e ficar por aqui He said, mesmo. it's good for us to be here. Ah, é bom que estejamos aqui. Let us build 3 houses and we'll chill here. Ah, então vamos construir 3 casas e ficar por aqui We mesmo. got Moses, he represents the law. Ah, porque Moisés, ele representa a lei. We got Elijah, he represents the prophets. Então a gente tem Elias, que representa os profetas. And we got you, and I don't really know who you E are, a gente tem você, eu não sei quem o Senhor realmente é. but this is the best. Mas, cara, isso aqui, We got the isso aqui é best of the best fantástico. right A gente now. tem, cara, os melhores dos melhores aqui. Yeah. And right in the middle of his sentence, E aí, no meio dessa frase, the Father, o Pai, he says, this is my beloved Son. ele diz: este é o meu filho amado. Hear him, with an exclamation point right there. Boom. Ouçam-no, com um ponto de exclamação. Moses is taken away. Moisés some, Elijah is taken away. Elias some. In Hebrews 1, E aí, em Hebreus 1, it says this. diz o seguinte: In past days, God spoke to the fathers by the prophets. no passado Deus falava através das pessoas pelos profetas, But in these last days, mas nesses últimos dias God has spoken. Deus tem falado. See, people are waiting. What's God saying? As pessoas estão esperando o que Deus está falando. God is waiting for us to realize that He has spoken. Deus está esperando que a gente entenda que Ele tem falado já. God has spoken to us Ele já tem falado by conosco His Son. através do Filho dele. His name is E o Jesus. nome desse Filho é He Jesus. said, this is my beloved Son. Esse é o meu Filho amado. Hear Him. Ouçam-no. Hear Jesus. Ouçam a Hear Jesus. Him. Ouçam-no. God has spoken to us. Deus tem falado See, a nós. the cross will never change. A cruz, ela nunca vai mudar. Jesus is the same yesterday, Jesus é o mesmo ontem, today, hoje and e forever. para sempre. Jesus is the Son of God. Jesus é o Filho de Deus. But He paid a price for us to all be sons and daughters of God. Mas Ele pagou um preço para que todos nós fôssemos filhos e filhas de See, Deus. on Calvary, the handwriting of requirements against us, Lá no Calvário, as escrituras que eram requeridas contra nós, the 613 laws, as 613 10 leis, commandments os 10 mandamentos, that you couldn't walk out. aqueles que você não podia God fugir. had mercy on us. Deus tem misericórdia de nós. See, the law was a tutor to show us our need for a Savior. A lei era como se fosse um tutor que nos mostrava como ser salvos. Galatians says in the same chapter 4, Em Gálatas diz no mesmo capítulo, capítulo 4, that when the fullness of time has come, quando diz lá que quando a plenitude dos His tempos name vir, is Jesus. o seu nome será Jesus. In Galatians it says that Jesus became a curse. Cursed is any man that hangs on a tree. Em Gálatas diz que Jesus, ele si próprio se tornou maldição, e maldição que foi pendurada no madeiro. He became the curse so that you wouldn't have one. Ele se tornou a maldição para que você não tivesse He uma. paid the price so that you could be right before the Father. Ele pagou o preço para que você pudesse estar diante do seu Pai. When God sees you, He sees you through His Son. Quando Deus ele te vê através do seu filho. But if you don't see this, then the revelation of sonship isn't in your heart. Mas se você não vir isso a partir de uma revelação de filiação no seu coração, You will be moved by every circumstance. então você vai ser alguém que é movido por circunstâncias. And life will potter you and mold you and shape E you. a vida ela vai te moldar e vai fazer com que você se torne de uma maneira específica. Instead of Holy Spirit inside of you, Ao invés do Espírito Santo dentro de você. crying out, Abba, Father! E aí, nessa hora, o Espírito está clamando: Abba, Daddy Pai! God. Papai Deus! Abba, I belong to you. Abba, eu pertenço a Ti! Abba, I belong to you. Abba, eu pertenço a Ti! Daddy! Papai! Man, I look in the mirror. E aí eu olho pro espelho, I was twisted. cara, eu era zoado. And then God set me free. Mas Deus me libertou. I was lost. Eu estava perdido, And then God found me. mas Deus me achou. I was blind. Eu era cego, Now I see. agora eu vejo. Without a veil. Sem um I véu. look in the mirror. Eu tô lá olhando no I say espelho things like this. e eu digo coisas assim: I see you in there. ah, eu vejo você aí dentro. Oh, today someone's going to get blessed. Ah, hoje o diabo ele vai ser, vou That's arregaçar. not arrogance. Isso não é arrogância. That's confidence. Isso é confiança. It's actually Godfidence. Isso é Deusfidência. It's the reality of what it means Isso é o que a realidade to significa. be a son. Você ser um filho. So Peter, Então Pedro, right here. aqui, You guys want a prophetic word? vocês querem uma palavra profética? Who likes prophetic words? Quem aqui gosta de palavra profética? Here's the main one.
Aqui eu vou dar a principal delas. Here's the biggest prophetic word ever. A maior palavra profética que já existiu. It's God's prophetic word over you. É a palavra profética de Deus sobre você. Listen, I love when someone can prophesy over me. Eu amo quando alguém pode profetizar sobre mim. But I can't afford to go to person after person to person after person Mas eu não posso ir ficar procurando pessoa atrás de to pessoa find através de out what pessoa God says about para me. descobrir o que Deus está falando a meu respeito. Because I can get a million words Porque eu posso receber 1 milhão de and they palavras can all be right. e todas elas podem estar certas. But if you don't know that you're a son or a daughter, Mas se você não sabe que você é um filho ou uma filha, you will be striving você vai estar lá lutando to make it happen para tentar fazer isso acontecer. instead of resting Ao invés de estar descansando in what has happened. e esperando aquilo que tem que acontecer. This has to hit your heart. Isso precisa acertar o seu coração agora. Matthew 6:33 says this. Mateus 6,33 diz o seguinte: You seek first the kingdom of God você vê em primeiro o reino do reino de Deus and his righteousness, e a sua justiça. Você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. and all these things E todas as coisas, outras coisas, will be added unto you. serão então acrescentadas a We ti. get word after word after word Você after pode word. receber palavra através de palavra atrás de palavra. And we want these things to be added unto us. E a gente quer que essas coisas sejam adicionadas a nós. But unless you seek first what Jesus says to, Mas a menos que você busque antes aquilo que Jesus diz para você buscar, unless your foundation is strong, a menos que a sua fundação esteja forte, you will be striving to be somebody that you already are. você vai estar lutando para se tornar alguém que você na verdade já é. And you will constantly be doing in order to E be, você vai constantemente estar fazendo ao invés de ser. instead of being who God says you are. Ao invés de to ser do. quem Deus diz que você é já. It's called grace Cara, isso chama graça. through faith Através da fé in Jesus. em Jesus. Okay, let's get to the scripture. Então a gente vai entrar aqui nessa parte das escrituras. The trusty prophetic word. Então a palavra profética confiável. For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. Verse 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Versículo 16. Now this is Peter, and he's talking about their experience on the Mount of Transfiguration. Então, isso aqui é Pedro falando da experiência dele lá no Monte da Transfiguração. He said in verse 17, Versículo 17. For he received from God the Father honor and glory when such a voice came from the excellent glory, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. E ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu filho amado em quem me agrado. So this was the Father speaking to his Son. Então esse é o pai falando para o filho. Peter was there. Pedro estava lá. Now this is the guy that denied Jesus. Esse é o cara que negou Jesus. This is the guy that was said, Get behind me, Satan. E esse é o cara para quem foi dito: ó, aparta-te de mim, This is Satanás. the one that had the encounter, Esse é o cara que teve um encontro, that preached the first sermon on the day of Pentecost. que pregou o primeiro culto no dia de Pentecostes. In verse 18 it says, And we heard this voice which came from heaven when we were with him on the holy mountain. E no versículo 18 diz: Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Listen to this. Ouve isso. Please hear this. Por favor, This ouve is isso. so important. Isso é muito, muito, muito importante. Verse 19. Versículo 19. And so we have the prophetic word confirmed. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Now, when he says, and so we have the prophetic word confirmed, Então quando ele diz: então agora nós temos a palavra profética confirmada, God spoke to Jesus when he came up out of the waters of baptism with John the Baptist. Deus falou com Jesus quando ele saiu das águas após ser batizado por João Batista. This is my beloved Son in whom I'm well pleased. Esse é o meu filho amado em quem me agrado. And what happened? The Holy Spirit came down, E o que aconteceu? O Espírito Santo veio. rested upon Jesus and remained. E ele repousou sobre Jesus e permaneceu lá. Now we have another time when they're up on the Mount of Transfiguration. Então agora é um outro momento quando eles estão no Monte da Transfiguração. Peter's there, James is there, and John is there. Pedro está lá, Tiago está lá e João está lá. Moses and Elijah. and Moisés e Jesus. Elias e Jesus.
Peter says, let's build a couple houses and stay here. E aí Pedro diz, então vamos construir umas casas e vamos ficar todo mundo aqui. God shuts him up. Jesus então fecha a boca Moses dele. is gone. Moisés some, Elijah is gone. Elias some, And only Jesus e remains. só Jesus fica lá. God narrows it down. Então Jesus, Deus, Remember, in past days, God spoke to the fathers by the prophets. então você tem que lembrar que nos dias antepassados He Deus spoke falava through através dos Moses, profetas. the Ele law. falava através de Moisés, através da lei. But in these last days, Hebrews said, Mas nos últimos dias ele diz: God has spoken to us Deus tem falado a nós by His Son. através do seu filho. So He said, this is my beloved Son. Então ele diz: esse é o meu filho amado. Hear Him. Ouçam-no. Okay, Então tá so bom. watch this. Observa isso. Peter has this encounter with the Holy Spirit on the day of Pentecost. Pedro tem esse encontro com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. The one that used to hide in fear Aquele que se escondia com medo, now has God in him and upon him. agora tem Deus dentro dele e sobre ele. In him, in John 21, Jesus said, receive the Holy Spirit. Lá em João 21, Jesus diz: receba o Espírito Santo. And then in the beginning of the book of Acts, E aí lá no começo do livro de come on, Atos, when Pentecost happened, quando o Pentecostes acontece, they already had the Holy Spirit in eles them. já tinham o Espírito Santo dentro Now the Holy deles. Spirit was coming to rest upon Mas them. aí então o Espírito Santo estava vindo para repousar sobre eles. Boom! That changed everything. Pum, isso muda tudo. This is Peter right here. E aí Pedro, nessa hora, Baptized in the Holy Spirit. batizado no Espírito Santo, Filled with the Spirit of God. cheio do Espírito de Deus, Flame on his head. queimando chama sobre a sua Carrying the cabeça, Father. carregando fogo, Understanding what it means to be a son. entendendo o que significa ser um filho. He was an orphan. Ele era órfão, Now he's a son. agora ele é um filho. He was lost. Ele estava But now perdido, he's found. mas agora ele foi He was encontrado. blind. Ele era cego, But now he sees. mas agora ele vê. He says this. E ele diz o seguinte, He says that we have the prophetic word confirmed. ele diz: nós tivemos a palavra profética Lots confirmada. of people say it's because now they know that Jesus is the son. E agora ele vai dizer que muitas pessoas sabem que agora Jesus é I o would filho. like to tell you that that's not what he's saying. Mas, cara, eu quero te dizer que não é isso que ele está He knew dizendo. Jesus was the son. Ele já sabia que Jesus era o When the filho. Holy Spirit comes Quando o Espírito Santo and vem rests upon you, e repousa sobre você, he reveals sonship to you. ele revela a filiação para você. It says, and so we have the prophetic word confirmed, Então temos ainda mais firme a palavra dos profetas which confirmada. you do well to heed as a light that shines in a dark place, E vocês farão bem se prestarem atenção como uma candeia que brilha em lugar escuro, until the day dawns até que o dia clareie and the morning star e a estrela da alva rises in your hearts. nasça no coração de vocês. The very place of revelation from the Father O lugar da revelação do Pai is your heart. é o seu coração. It's out of your heart É fora do seu that coração, the Holy Spirit cries out, é onde o Espírito Santo ele clama. Abba, É a Father. partir do seu coração que ele clama, Abba, Pai. Peter realizes right now that he's a son. E Pedro entendeu que agora, sendo filho, That prophetic word that God spoke over Jesus que essa palavra profética que Deus tinha declarado sobre Jesus, was now confirmed to Peter. agora foi confirmada a Pedro, When he can look at Peter, porque ele podia olhar Peter para can look in the Pedro, mirror Pedro podia olhar no and say, espelho I am God's son, e dizer: eu sou filho de Deus, in whom he is well em quem pleased. ele se agrada. That's grace. Essa é a That's graça, sonship. essa é a That's filiação. what it means to be a good son Isso é o que significa ser um of bom a filho, good um father. filho de um bom pai, Because he's a good father. porque ele é um bom pai. Peter realized he was a son. Pedro entendeu que ele era um filho, This one that denied Jesus esse mesmo que negou a was Jesus, the very one that at the end of his life was o mesmo crucified upside que down. no final da sua vida foi crucificado de cabeça para baixo. This spirit of sonship Esse espírito de filiação that came and rested upon Thomas, que veio e repousou sobre doubting Thomas, Thomas, e ele duvidava dele. the one that said, unless I put my finger in his side and his wounds, I won't believe. É aquele que falou, Tomé, falou: a menos que eu coloque meu dedo aqui sobre as feridas, eu não vou acreditar. At the end of Thomas's life, E lá no final da vida de he Tomé, had his skin peeled off of his ele body teve a sua pele arrancada do seu corpo and died for our King, e morreu pelo nosso rei. rather than deny the amazing Father that he knew. Ao invés dele renegar o pai fantástico que ele tinha. This is what enables you to be strong in Christ. É isso que te habilita a ser forte em Cristo.
It says that I am unashamed of the gospel. A Bíblia diz que eu sou inabalável no Evangelho, For it is the power of God porque o poder de Deus unto salvation para a salvação, for them that believe. para aquele que crê, First for the Jew and then for the Greek. primeiro para os judeus, depois para os gregos, For in it. porque nisso, In what? no quê? In the gospel. No Evangelho. What's in the gospel? O que está no The Evangelho? power of God unto O salvation. poder de Deus para a salvação. See, when sonship hits your heart, Quando a filiação acerta e atinge o seu coração, righteousness is revealed. a justiça então ela é revelada. And you realize that you're right with God. E aí você entende que você está de direito e justo diante de Deus. And if God before you, E Deus diante de você. who cares who's against you? Cara, quem se importa quem está contra você? If God is for you, Se Deus é por você, who could be against então you? quem poderia ser contra você? This is what enables you É isso que te habilita to be persecuted a ser então perseguido and realize that it's a privilege e entender que isso na verdade é um to privilégio. suffer for the gospel. Sofrer pelo Evangelho. It says it in Peter, 1 Peter. Porque lá em 1 Pedro diz, He just don't think it's weird ele fala, não vai pensar que isso é estranho. if you face these fiery trials, Se você encarar esses julgamentos de fogo, if need be, e se for necessário, for the purifying of your faith. e se isso for necessário para a purificação da sua fé, Trials aren't set from God. julgamentos não são estabelecidos por Deus. They're sent from the devil to push you away from Eles são God. estabelecidos pelo diabo para te afastar de But Deus. if you see the reality of who God is as your father, Mas quando você entende a realidade de quem você é, de quem Deus é, que é seu pai, who you are as a son or a daughter, então quem você é como filho e filha, a beloved child, há um filho amado, in whom God is well pleased em quem with, Deus ele se agrada muito. the devil will wish he never touched you. O diabo ele vai desejar nunca ter te tocado. And instead of you being afraid of your next trial, E ao invés de você estar com medo You ou can- temeroso pelo seu you próximo can give the julgamento, devil a bad day você every time pode he então touches you. fazer o diabo ter um mau dia todas as vezes que ele tocar em você. 2 Corinthians chapter 2 verse Segunda, 14 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, says that God always leads me in triumph. diz que Deus ele sempre me leva a triunfos. He always leads me in a victory parade in Christ. Ele sempre me leva para uma parada, para um desfile de vitória em Cristo. And through me, E através de actually mim, says through us, e ele diz na verdade, através de nós, he diffuses ele então or he puts out. distrai ou tira, He puts out the fragrance ele então tira de você a fragrância of the knowledge of him. do conhecimento dele. That means this. Isso significa o seguinte: See, when you squeeze an orange, what kind of juice comes out? quando você aperta uma laranja, então sai o suco da laranja. Orange juice. Desculpa. When you squeeze an apple, what kind of juice comes out? Então quando você espreme uma laranja, o que sai? O suco de laranja. E quando você espreme uma maçã, o que sai? Easy. Hey, if you squeezed an orange into a cup Então se você espremeu uma laranja num copo and you drank it and it was apple juice, what would you e think? você tomasse e aquilo fosse na verdade suco de maçã, o que você ia pensar? Not good. Não é bom. No. It should be just as weird Isso deveria ser então tão estranho that when a Christian gets squeezed, quanto um cristão sendo espremido, everything but Jesus comes out. tudo menos Jesus sai dele. When you get squeezed, Quando você for espremido, you ought to be a Christian air freshener. você tem que ser aquele bom ar cristão. When the devil squeezes you, Quando o diabo te espremer, you ought to release the fragrance of Christ. você tem que então liberar a fragrância de Cristo. You can't release the fragrance of the Son Você não consegue liberar a fragrância do Filho if you're thinking like an orphan. se você está pensando como um órfão. You'll be afraid of trials. Você então teria medo de julgamentos. But if you know that you're a son, Mas se você sabe que você é um filho, trials won't scare you. julgamentos não, dificuldades não vão te amedrontar. When the devil touches you, Quando o diabo te tocar, he takes a risk. então ele está tomando na verdade um risco. Because when he touches me, Porque quando ele me tocar, he touches the wrong one. ele toca o cara errado. Oh, I promise you. Eu te prometo isso. You know that when you go through suffering and stuff Você sabe que quando você passa por sofrimentos, for the sake of the gospel, pelo evangelho, por causa do evangelho, it says in 2 Timothy diz lá em 2 Timóteo, chapter 2, capítulo 2, it says that I endure the hardship diz lá, eu então permaneço pela dificuldade, através da dificuldade, for the sake of God's elect. para
por aquele que é o eleito de Deus. That means when I go through trials and stuff, Isso significa que quando eu passar por situações de dificuldade, when I go through those trials, quando eu passar por essas situações, I endure it. eu vou então permanecer. Keep my eyes focused on Eu Jesus vou and why manter I'm meus here. olhos focados em Jesus enquanto eu estiver aqui, But it's for your sake. mas por sua causa. Why? Por quê? Because when you see a Christian Porque quando você vê um cristão that runs on fire, que ele queima com fogo, do you know that when you put a Christian that's on fire, when you put a Christian that is on fire quando você pega um cristão que está queimando com fogo inside of a fire, e você coloca ele dentro de um fogo, nothing changes. nada muda. But when you put a Christian Mas quando você pega um cristão inside of a fire dentro de uma fogueira that doesn't know who they are, que não sabe quem ele é, everything changes. tudo muda. Can I tell you a testimony and then I'm going to pray? Eu quero falar para vocês um testemunho e depois eu vou orar por You vocês. guys okay? Tudo bem? Yeah? I'm going to tell you about a plane ride that I had. Eu quero falar a respeito de uma viagem de avião que eu tive uma vez. Because I ride on them all the time. Porque eu tô no avião toda hora. I live on a plane. Eu, na verdade, I'm moro gonna, no avião. I'm going to live on one tonight. Eu vou dormir no Actually, avião hoje à noite. I'm going to live on a few tonight. Eu vou, na verdade, dormir em alguns voos So I get hoje à on this noite. plane and I'm leaving the West Coast and going to the East Coast. Então eu tô lá num voo, eu tô saindo da costa oeste dos Estados Unidos indo para a costa leste. And I get on the plane and I got upgraded. Yay. Então eu tô lá no avião, eu consegui o upgrade. Bom, And I'm sitting beside this guy. He's working on his computer. eu tô sentado do lado desse cara e ele tá trabalhando no computador. I look on the computer screen and I'm like, dude, what is that? Eu olho para a tela do computador desse cara e falo assim, meu, o que é isso? He said, oh, it's physics. Aí ele falou, não, isso aqui é física. I don't know physics. Cara, eu não conheço de física. I'm like, wow, that's amazing. Cara, isso é fantástico. Dude, do you know that God gave you that gift that you could understand that? Cara, você sabia que Deus te deu esse dom para você conseguir entender isso tudo? What? Quê? Yeah, Jesus É, loves you, man. Jesus te ama, meu. Okay, Tudo bem? all right. Beleza. So I'm sitting there and I'm talking to him for a little bit. Então eu tô lá conversando com ele um pouquinho. And I start sharing with him testimonies of what God's doing. E aí eu comecei a compartilhar com ele testemunhos a respeito do que Deus está fazendo. He's like, what? Ele falou, o quê? I'm like, yeah, man, people are getting Eu healed. disse, cara, é verdade, as pessoas estão sendo curadas. Blind eyes are opening. Cara, cegos estão vendo, tendo suas vistas abertas. Deaf ears open. Surdos começando a ouvir. He's like, come on, man. Eu falei, ah, I'm velho. like, no, for real. Eu falei, cara, verdade. He's like, oh, okay. Oh. I said, hey, man. I said, look, for instance, I said, you have a real trouble with your left ankle and your knee. Eu falei, cara, ó, por exemplo, quer ver? Você tem um problema muito sério com o seu calcanhar esquerdo. He's a pre-med student. O cara é um estudante de medicina. He goes, what do you do? Ele falou, o que você faz? I said, I practice medicine. Ah, eu pratico medicina. It's true. Verdade? He goes, what? Ele falou, o quê? I go, yeah, your ankle and o your knee are seu- messed up. I said, your ankle and your knee are messed up. Eu falei, cara, o seu calcanhar esquerdo e o seu joelho Can I demonstrate what I'm talking tá about? zoado. Posso te demonstrar então do que eu tô falando a respeito? He's like, okay. Oh, tá bom. What do you do? O que você faz? I said, we just pray. Ah, a gente só ora. He goes, oh man, I'm a Christian. Okay, we're cool. Ah, não, cara, ó, eu sou cristão, beleza, a gente tá bem, a gente tá bem. No, dude, let me pray for you right Não, now. cara, deixa Come on. eu orar por você agora. Father, I thank you in the name of Jesus. Pai, eu te agradeço agora em nome de Jesus. I thank you for his left shoulder too. Eu te agradeço também pelo ombro esquerdo dele. Thank you for his knee. I thank you for his Obrigado ankle. pelo joelho dele, obrigado pelo calcanhar dele. Thank you for healing and wholeness right now. Obrigado por cura agora, In Jesus' name. em nome de Jesus. And I get done praying and he's looking at me like this. Aí eu termino de orar, ele tá olhando assim pra mim. And I said, what's up, man? He E goes, aí, meu? there's like a fire in my Cara, body. tem tipo fogo no meu corpo. I said, check your ankle. Cara, testa aí o seu He calcanhar. goes, that's crazy, man. Eu falei, cara, que maluquice. God loves you so much. You're amazing. Cara, Deus, ele te ama tanto, você é fantástico. He's like, man, thank you so. How'd you know about my shoulder, man? Como é que você sabia sobre meu ombro, meu? I said, the great physician told me. Eu falei, cara, o maior médico de todos me disse. His name is O Jesus. nome dele é Jesus. See, the reason why I share sonship all the time E o motivo pela qual eu compartilho toda hora sobre filiação is because the gifts and callings of God are without repentance. é porque The gifts and callings of God are without repentance. os dons e os chamados de Deus, eles existem sem arrependimento.
Eles são irrevogáveis. You can't afford to move in just your gifting, Você não consegue só se mover nos seus dons. or you'll move in gifting as an orphan and Ou be você se twisted. mover através dos seus dons como um órfão. You need to move in your gifting as a son, Você precisa se mover através dos seus dons como um filho. in relationship with your father. É através de um relacionamento com seu pai. Because I don't need to heal somebody so that you're pleased with me. Porque eu não preciso curar alguém para que essa pessoa seja grata a mim. I believe in Jesus, which makes him pleased with me. Eu creio em Jesus e isso faz com que ele seja grato a mim. Healing, miracles, and all that stuff is byproduct Curas, milagres, tudo isso são produtos of being a son. de ser um filho. It's just the side benefit of being a Cara, son. isso é só o benefício de você ser o filho. But priority is sonship. Mas a prioridade é a filiação. Priority is being a daughter of a A king. prioridade é ser uma filha do rei. So we're on the plane. Então a gente está lá naquele And voo. I'm reading the Bible, and we've now got off the ground. Então essa altura do campeonato a gente já decolou. Estou lá lendo a minha Bíblia. Oh my God, you are so good. E eu I estou lá, love you Deus, so o Senhor é much. tão bom, o Senhor é tão bom, eu te amo tanto. Jesus, thank you. Jesus, obrigado. Thank you. I'm Estou crying. lá chorando. And all of a sudden, like, there's this commotion on the plane. E de repente começou uma comoção no avião. And like the airline attendants are walking back and forth the aisle Aí like this. as comissárias de bordo estão indo para frente, lá e para cá, Like there's a pelos frenzy corredores going do avião. on. And I don't even know what's going on. E eu não sei o que está acontecendo. I look back there, Eu olhei lá para trás and there's a guy laying in the aisle like this with his feet towards the front. e aí tem um cara que está deitado lá no corredor com os pés dele assim virados para frente do avião. I'm like, no way. Falei, cara, não é possível. Oh my gosh. I Meu. told the guy beside me. He goes, dude, go pray for him. Because the guy beside me, he said, go pray for him, man. Ah, então o cara que estava do meu lado virou para mim e falou, meu, vai orar lá pelo cara. The med student. O So all of a estudante de sudden, medicina. the airline attendant on the loudspeaker goes, Aí de repente a comissária fala lá no microfone. do we have anybody with medical experience on the plane? Ah, nós temos alguém com experiência médica nesse voo. The med student O estudante de medicina, elbows me o cara me dá uma cotovelada. and says, raise your hand, O man. cara levanta sua mão. So I raise my hand. Aí eu levanto a mão. The airline attendant comes up to me and he Aí a goes, comissária chega para mim. sir, are you a doctor or nurse? Senhor, o senhor é um médico ou um enfermeiro? I said, well, É. I said, I love Jesus with Cara, all my na heart. verdade eu amo Jesus com todo o meu If you let me coração. go and pray for Mas se him. você me deixar ir lá orar por He said, ele. sir, please, this is a Senhor, medical por favor, isso emergency. aqui é uma emergência médica. Enough. Basta. And he rebukes me. E ela me And repreende. the med student goes, well, that didn't work. E aí o estudante de medicina fala, cara, isso aí não funcionou, hein? So they're back there going back and forth. Então eles Nurses estão lá are back indo, there. vindo o tempo todo. I'm like, hey. And I tap the guy again, E aí eu vou lá e chamo o comissário de novo. the airline attendant, O comissário de bordo, who is not a Christian que não é crente. at all. Nem um pouco. I said, hey, man, please let me go back there and pray. Sir, not now. I am busy. Falei, cara, por favor, deixa eu ir lá. Senhor, agora não, estou ocupado. I said, no. He said, enough. Eu falei, cara, não, basta. That's two. Duas. And the guy beside me is like, okay, Yeah. dude, yeah, I don't think they're letting you go back there. O cara do meu lado falou assim, né, velho, realmente But acho que vai rolar. he doesn't understand what I'm feeling in my E heart. ele não entende o que eu estou sentindo no meu coração. See, Christ in me is the hope of glory. Cristo em mim é a esperança da glória. I'm an ambassador of hope. Cara, eu sou embaixador da esperança. I'm severely burning in my heart. Eu estou severamente queimando no meu coração. I'm not trying to show off. I want to go back Eu não and estou pray for that tentando guy. me mostrar, me exibir para as pessoas. See, I know my Jesus, and I know that He'll do something Eu about this back conheço o there. meu Jesus e eu sei que ele vai fazer alguma coisa por aquele cara. So I said, hey, excuse me, sir. Então eu falei mais uma vez, falei, cara, por I favor, really need to go back there and eu pray. preciso muito ir lá atrás e orar. Sir, I've heard enough. It's enough. I Senhor, don't eu want to já hear ouvi this anymore. bastante, basta é basta. I said, but you don't understand. Cara, Oh, mas você não please. entende, por favor. Enough. Ele, por favor, People basta. up there are like, dude, just shut up. E as pessoas estão lá, cara, velho, cala a boca. But I've got this thing inside of me Mas eu tenho esse negócio dentro de mim. that people's unbelief don't determine my faith. E a incredulidade das pessoas não determina a See, minha fé. God is well pleased with me. Deus I'm ele not se an orphan, I'm agrada a de son. mim. I'm not an orphan, I'm a Eu não son. sou um órfão, eu sou um filho.
And your sons and daughters too. E vocês também são filhos And e it's filhas. not okay to back off E in não an tá emergency. tudo bem você se negligenciar uma emergência. Not okay to be quiet because other people don't appreciate Não é it. tudo bem você ficar quieto porque as outras pessoas não estão apreciando isso. Jesus hung and died on a tree for you Jesus, ele morreu pendurado no madeiro por você. because you were the joy set before him. Porque ele via a alegria que estava diante dele. He saw you, so he went to the Ele cross viu você, então por isso ele foi para so a that you cruz. would do something Para que with você this fizesse gospel alguma coisa com esse evangelho. and not sit inside the church and E não just be só ficar fed. sentado na igreja sendo alimentado. He paid a price to make you Ele conduits pagou o preço para você ser a so cópia that you dele. could bring the glory out Para que você pudesse trazer a everywhere you glória go. para todos os lugares que This você isn't fosse. not just for evangelists. E não só para evangelistas. This is for full-time Christians. Isso é para cristãos de tempo integral. So I asked again, Então eu fui lá e perguntei and mais he uma rebukes vez. me E again. o cara me rejeitou mais uma So I vez. asked again, Aí eu pedi mais uma vez. and he rebukes me O cara again. me rejeitou mais uma vez. The guy beside me is trying to crawl out the window. O cara do meu lado já tá tão constrangido que ele tá tentando pular para fora da janela. I'm crying because I've got something to Eu give tô this guy chorando back porque there. eu tenho algo para dar para aquele cara lá atrás. The man finally looks at me and he goes, "Sir, I will pray with you, but it's enough." Airline attendant. Aí o comissário de bordo virou e falou assim: senhor, tá bom, eu vou lá orar com você, mas chega. I said, "Give me your hands." Eu falei, cara, me dá a sua mão. I am not praying with you. Eu não vou orar por And he você. ran Com away você. from me. E ele saiu de mim, afastou de mim. People want me off the plane, man. Cara, as pessoas queriam que eu estivesse fora daquele voo. You have no idea. Você não tem ideia. I have this happen on planes. I have so many things happen every day. Cara, isso já aconteceu em tantos voos, isso acontece I won't tantas vezes. compromise my faith Eu não for vou anybody. comprometer a minha fé por ninguém. I'd rather die than compromise Eu my prefiro faith. morrer do que comprometer a minha fé. I believe that it's possible to live like Jesus, who never compromised Eu his creio que é faith. sim possível viver que nem Jesus, que nunca se comprometeu. Finally, number 8, I ask him again. E finalmente, pela 8ª vez, eu peço mais uma He's vez. not happy. Now veins are coming out of his O neck. cara não está feliz, ele está com as veias saltando do pescoço. I asked him 2 more times. E eu perguntei, pedi mais 2 vezes. It's enough, he O says. cara falou, chega, meu, Stand down. fica aí. He's yelling at me on the plane. O cara está gritando comigo no voo. Everybody's like, oh God. People don't like confrontation on planes, E tá man. todo mundo assim, meu Deus, as pessoas não gostam de confronto em At voos. all. Eles não gostam. They have turned the plane around. They're heading back to the thing because there's an airline attendant pinned underneath this guy. Essa altura do campeonato, o voo já virou e já está voltando para o lugar onde decolou, porque essa altura do campeonato tem um comissário de bordo deitado sobre o cara lá. Finally, I said, man, come on, let's pray. Come on, let's pray for this Cara, guy por right favor, now. eu virei pro cara do meu lado e falei, cara, vamos orar para esse cara. vai. Jesus, I thank you that you would make him whole right now. Jesus, God, eu te thank you. agradeço porque o Senhor pode fazer esse cara são Would you agora get em him up nome off de the Jesus. floor in Por Jesus' favor, name. tira esse homem do chão em nome de Jesus. Amen. Amém. 30 seconds to a minute later, 30 segundos a 1 minuto depois, this guy gets up. esse cara levanta. You say, why didn't you do that from the beginning? No, people say, well, why didn't you just do that from the Aí beginning? as pessoas dizem pra mim, por que você não orou por esse cara desse jeito desde o começo? Maybe if you were there, that's what you would have done. Talvez se você estivesse lá, isso é o que você teria feito. But you weren't there, I was. Mas você não estava lá, eu This is estava. what I did. Isso é o que eu fiz. It was a big mess. Cara, tava uma bagunça no voo. But I was not uncomfortable Mas eu não estava desconfortável. because the Holy Spirit is my comforter. Porque o Espírito Santo é aquele que me conforta, o meu confortador. He requires us to be in uncomfortable positions E Ele exige de nós estarmos em posições so that He can desconfortáveis show up. para que Ele possa aparecer lá. So He comes walking up Então o cara levanta e começa a andar. to the bathroom that's right behind my seat, E ele vai lá até o banheiro que é justamente atrás do meu assento. right behind the veil. Atrás daquela cortina. Like, no way. I Cara, look, não. the airline attendant's not anywhere around. Daí eu olhei e não tinha nenhum comissário de bordo They perto. open the bathroom door, Aí o cara abre a porta do banheiro. and there's a nurse standing here. E aí tem uma, A nurse aí that's tem uma, with him. aí tem uma enfermeira lá com ele. I said, hey, you please ask him if I could pray for him. Aí eu falei, cara, você pode perguntar para ele se eu posso orar por ele? My Jesus will heal him right now. O meu Jesus vai curar esse homem agora. She looks at me and says, amen. Ela olha para mim e fala, amém. I'm like, yes, Eu, yes! she's a Christian. Ela é cristã.
It's a wonder she didn't hear what was going on up Cara, front. como é que ela não ouviu o que estava tudo acontecendo lá na She frente? asked him. Aí ela perguntou pra I ele. hear him go, E aí eu ouvi o cara falando isso. that's good enough for me. E cara, Sound pra like mim yes. é bom o suficiente pra mim já. I reached behind the veil. I said, hey Aí eu man, peguei a cortina, estiquei a mão, encostei no give cara me e your falei, hand. velho, dá a mão. She goes, give me a hand, give me a hand. Ela dá a mão, dá a mão. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Command this thing to loose you Eu now. ordeno que esse negócio te solte e And he liberte goes agora. just like this. He goes, what's going on? Aí o cara, o que está acontecendo? Yes, Jesus, thank you, God. Jesus, obrigado. You a Christian? Você é um cristão? Yeah. Sou. I said, awesome, man. Fantástico. She'll explain. Ela vai explicar pra você. I turn around, try to sit back down. Aí eu volto e tento voltar lá pro meu Dude is assento. behind me like this. The airline attendant Aí o comissário de bordo tá desse jeito atrás de with mim. an oxygen mask and a tank. Cara, com uma máscara de oxigênio e um tanque na mão. I said, stand down. Eu falei pra você sentar. Don't make me use my authority. Não me faz usar a minha autoridade. I said, dude, if you move, I'll sit down. I'm sorry. Falei, cara, se você se mexer, eu sento. Desculpa. I said, he's healed. I O don't care cara if tá he's curado. healed or Eu não me not. importo se ele tá curado ou não. The nurse A enfermeira jumped in front of me. pulou na minha frente. You stand down. Você, virou pra comissária e falou, você, The senta. nurse, A enfermeira. the Christian nurse. A enfermeira que é cristã. I thought you wanted this man better. Eu achei... I thought that you wanted this man better. Yeah, to the attendant. The nurse tá, said. tá. Desculpa. Yeah, the nurse. A enfermeira vira pra comissária e fala, eu achei que você queria que esse homem melhorasse. He stands before you healed. Ele tá aqui curado. All because of Jesus. Tudo por causa de Jesus. He said, I don't care about Jesus. Aí ela falou, eu não me importo com Jesus. I said, hey, can I sit down? Eu falei, cara, eu sentei lá. I sat down in the chair. Aí eu sentei no The meu med assento. student is like, O estudante de medicina tá lá. he looks at me, he goes, I have never seen anything like this in my life, man. O cara virou pra mim e falou, cara, eu nunca vi nada desse jeito na minha vida. The airline attendant said, the police will be taking you off the plane when we A land. comissária falou assim, quando a gente aterrissar, a polícia vai te tirar desse voo. I said, okay, man. Eu falei, tudo bem. God loves you so much, bro. Deus te ama tanto, moça. He went up front. E aí ele foi lá pra frente. The nurse walked by me. She goes, Aí a enfermeira passou pro meu lado e fez assim. I sat down. I'm Sentei like, lá. wow. Jesus, thank you. Jesus, obrigado. Police or not, Cara, com polícia ou sem I polícia? will preach the gospel. Eu vou pregar o evangelho. When they arrest me, I'm Quando going eles to me tell them about prenderem, Jesus. eu vou falar para todo mundo sobre Jesus. When I go to jail, I'm Quando going eu to for tell lá them para about Jesus. quando eu for lá para prisão, eu vou falar para todo mundo sobre Listen, to Jesus. live is Christ and to die is Viver é gain. Cristo e morrer é lucro. It's about being a son or a Cara, daughter. isso é a respeito de você ser um filho ou uma filha. I sit down in the seat. I looked at the med student. I said, hey, Eu sentei lá no let's meu pray assento e for virei that flight attendant, man. eu virei pro cara, pro estudante de medicina, e falei, vamos orar pela comissária. No. Não. I said, Father, I thank you in the name of Jesus. Pai, eu te God, for agradeço em him. God, nome de he, Jesus pela vida da comissária. God, he doesn't know you. Let him know you. Senhor, ela não conhece o Senhor, permita com que ela conheça o Senhor. He's not an inconvenience for me. Ele não é um inconveniente para mim. He's a child of God that doesn't know it. Ela é uma filha de Deus que não te But conhece how's he apenas. gonna if everybody's afraid? How's he gonna ever know if we're all afraid? Como que as pessoas vão conhecer a Ele se elas estão com medo? I get done praying. E aí eu termino a minha oração. Med student looks at me, O estudante de medicina vira para mim. and that attendant comes back the aisle. He E goes, aí a comissária de bordo volta pelo corredor. comes back. He gets in front of me. Ela vem, Sir, vem na minha frente. Senhor, I said, yeah, man. sim, moça. I'm crying. He Estou goes, chorando. please forgive me. Por favor, me perdoa. I went, oh, dude, I don't know. No. Say that you forgive me right now. Não, fala para mim que você me perdoa agora. Everybody in the front is like, oh my God, what's going on? Então todo mundo lá na frente. Cara, meu Deus, o que está acontecendo agora? It's called enduring the suffering Cara, isso significa perseverar no sofrimento. for the sake of God's elect. Pelo eleito de Deus. And who do you think you are to choose who's the elect? E quem você acha que você é? Você foi escolhido pelo eleito? God so loved the world. Deus, ele amou o mundo de tal maneira He gave his one and only que son ele deu o seu único filho that whoever para que qualquer believes in him que nele crê, would not perish, eles não pereçam, but have eternal life. mas sim tenham a vida eterna.
I said, man, I forgive you, bro. I wasn't mad at you. Eu falei, moça, eu te perdoo, eu nunca tive raiva de você. And he put his cheek on my cheek. And he hugged me. E aí esse comissário, ele encostou a bochecha dele na minha e And ele he me just abraçou. stayed there. And he stayed there, E aí, face to face. aí ele encostou o rosto dele no meu e ficou lá. I said, bro, God loves you, Eu man. falei, cara, Deus te ama, meu. He goes, I know, thank you. I'm so sorry. I said, the flight attendant said, I don't know how you do Eu falei, this. cara, Deus te ama. Ele, cara, eu sei, obrigado. I said, I love you, man. He goes, I know you do. Eu te amo, cara. He walked up front and was silent. Aí ele saiu, foi embora. We land the plane, A gente então aterrissou o voo. and they said, everybody stay seated. Aí eles anunciaram, todo mundo The continue sentado. authorities are coming on the plane. As autoridades então vão entrar no avião. The med student looks at me, he goes, dude, the cops are going to get you, man. Aí o estudante de medicina vira e fala assim, velho, os polícias vão te prender. I said, it's okay, man. I Cara, said, tudo welcome. bem. I said, welcome to Christianity, bro. Eu falei, cara, eu vou levar eles pro cristianismo, mano. Hey, listen, I don't know what you think you enlisted for. Eu não sei para o que você se alistou. I don't know why you said yes to Jesus, Eu não sei por que você um dia disse sim para Jesus. but it wasn't just to have good services. Mas não foi só para você ter um bom culto. It was so that you could change the world. Foi para que na verdade você um dia mudasse o mundo. It's so that you could stomp hell for a living. Para que você pudesse parar o inferno e fazer disso o seu It's so emprego. that you could ruin the devil's Para plans que você every pudesse day of your destruir os life. planos do diabo todos os dias na sua vida. So when they came on the plane, it was the ambulance crew. Então quando as autoridades entraram no avião, na verdade eram os enfermeiros. They had to get the flight attendant off the plane. Eles tinham que pegar lá o comissário e tirar do So avião. I said to the med student, E aí eu virei pro, I said, dude, we're going to pray for that flight attendant before she gets by us, okay? Aí eu virei pro estudante de medicina e falei, cara, a gente vai orar pela comissária de bordo No, quando ela you- passar pela you gente, pray. tá bom? No. O cara falou, não, você You ora, pray. você ora. I said, all right, man. Então tá bom. So they walked by. I said, hey. Aí ela passou aqui, I said, I need to pray for her. eu falei, eu preciso orar por ela. The ambulance guy goes, amen. Aí o cara da ambulância falou, amém. The nurse is like, A enfermeira virou pra mim e fez assim. the flight attendant lost it. She goes, you really want to pray for me? E aí a comissária de bordo, ela já tinha, I said, cara, of course I do. God loves you so much. ela tinha já perdido as estribeiras, virou pra mim e falou, você poderia orar por I mim? believe that. Thank you. Falei, cara, claro, Deus te ama tanto. E ela falou, eu acredito nisso, obrigada. They pushed her off the plane. E aí eles tiraram a comissária do voo. And everybody's like, we got to get off of here. We got to get off E of here. todo We mundo tá got to assim, a get gente tem que off. sair, a gente tem que sair, tem que sair. And everybody's like, Aí todo mundo levantou e saiu do avião. the medical student said, I ain't never seen anything like this before. Aí o cara do meu lado falou, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Oh, I'm late. Tô atrasado. Whoops. Are you getting anything out of this? Vocês estão recebendo alguma coisa disso tudo? I got 2 weeks later, I got a message. 2 semanas depois eu recebi uma mensagem. Said, hello, Mr. White. Falou, oi, senhor White. I was the nurse who joined you in praying for the guy who passed out on our flight last week from Eu- Seattle to Chicago. Eu sou a enfermeira que se juntou em oração com você naquele voo de Seattle para Chicago. I just wanted to tell you how much of an impact this had not only on me, but on everyone I shared the story with. Eu só gostaria que você soubesse que o quão impactante foi essa história, não só para mim, mas para todas as pessoas com quem eu compartilhei. She said, I think it's hilarious how I found out who you were. Ela falou, eu achei até engraçado a maneira como eu descobri quem você é. After 24 hours later, I arrived on my mission trip to Jamaica. Depois de 24 horas daquele voo, eu cheguei para minha viagem missionária para Jamaica. I told everyone about what had happened and how I highlighted that this white guy with beautiful dreads. E aí eu falei para todo mundo que esse cara branquelo no voo com os dreadlock bonitão. I don't know why I felt like describing you, Eu falei, eu não sei porque que eu comecei a te descrever. but you came up saying how much you love Jesus and you prayed for him. Mas você apareceu falando quanto você amava Jesus e você queria orar por aquele homem. Right away, a girl from Sweden said she thought it was you because she knew how radical you were. E imediatamente uma menina da Suécia, ela pensou que era você, porque ela sabia o quão radical você é. She said it had to be Todd White. E ela falou, cara, esse cara tem que ser o Todd White. I never told the nurse who I was. Eu nunca falei para a enfermeira quem eu era. The nurse went to a missions trip to Jamaica, A enfermeira tá indo lá para uma viagem missionária para Jamaica. and a lady from Sweden E said aí uma menina lá da Suécia it had falou, to be Todd White.
Ah, tem que ser o Todd White. But this isn't about Todd White. Mas isso não é a respeito do Todd White. That nurse said, I want you to know how radically changed my life is now. Essa enfermeira falou: eu quero que você saiba quão radicalmente a minha vida foi transformada agora. Because I want somebody to know who I am. Porque eu quero que alguém saiba um dia quem eu sou. When someone on the other side of the world Quando mentions something about me, alguém no outro lado do mundo um dia mencionar algo ao meu respeito. because of my radical love for Por causa do Jesus. meu amor radical por Jesus. This is not just for Todd White. Isso não é só para o Todd White. This is for all that would call upon the name of Jesus. Isso é para todos aqueles que clamarem pelo nome de Jesus. This is for every son and daughter. Para todo filho e filha. Hey guys, thanks for watching the video. We came up with a website, it's called Lifestyle Christianity. We have our newsletter that's going to go out. You can sign up for our email list. We also have testimonies on there, event schedule, all that stuff. It'll be amazing. We want to empower a generation to walk Christianity as a lifestyle, so we can all walk with the power of God on a constant basis. It's going to be awesome, so come on over. Bless you. Thanks for watching.